Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é continuidade dos evangelhos que nós estávamos lendo a semana passada, capítulo 16 de João, a partir do versículo 29 até o 33. No Evangelho de hoje, os apóstolos percebem um momento em que Jesus começa a falar abertamente, sem fazer uso de figuras, sem fazer uso de parábolas. Ele está no meio dos apóstolos, na última ceia, por ocasião da última ceia, e começa a falar abertamente para os apóstolos e inclusive falar de coisas futuras. E uma profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que se cumprirá nos apóstolos. Veja, em Jesus, mas consequentemente também nos apóstolos. Dizem-lhe os discípulos: agora sim falas claramente, sem usar parábola. Agora sabemos que sabes tudo e não tens necessidade que alguém te pergunte. Por isso cremos que vens de Deus. Então, Jesus começa a falar de uma maneira aberta para os apóstolos e os apóstolos não têm mais a necessidade de ficar perguntando, né? Por exemplo, lá em São Mateus capítulo 15, Jesus falou sobre o puro e o impuro, sobre comer sem lavar as mãos, se isso tornava alguém impuro ou não. E Jesus vai dizer que o que entra na boca vai para o estômago e do estômago é evacuado na fossa. E isso não torna o homem impuro, mas o que torna o homem impuro é aquilo que entra na boca, é aquilo que sai de sua boca e provém do coração. Então os apóstolos ficaram perguntando o que significaria entrar na boca, ir para o estômago e ser evacuado fora. Então Jesus começou a dizer que o alimento, a coisa que entra no homem, não torna o homem impuro, mas o que sai, porque sai do seu coração. Outrora Jesus disse, o homem fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aqui Jesus começa a falar abertamente e os apóstolos compreendem o que ele está falando. De uma maneira tal que eles dizem, olha, não tem mais necessidade que ninguém te pergunte, que ninguém te interrogue. Tu falas abertamente. E nós sabemos, com isso, que tu vens de Deus. Então Jesus respondeu-lhes: agora credes? Né? Jesus responde com uma pergunta: agora credes? Vede, chega a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada qual para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Aqui é a profecia de Zacarias 13, 7 se cumprindo. Lá vai dizer o profeta Zacarias: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aqui Jesus estava falando exatamente de quando ele iria ser preso, né? Um pouquinho mais à frente. Essa é uma profecia de um futuro muito próximo, pouco momento depois dessa fala de Jesus, iria se projetar toda essa profecia para que acontecesse. Iriam prender Jesus, ferir Jesus, matar Jesus, e aí os apóstolos iriam se debandar, iriam se fugir e deixá-lo sozinho. Só que ele diz, mas eu não estou só, o Pai está comigo. E aí conclui-se o Evangelho dizendo, eu vos disse isso para que tenhais paz, graças a mim. Então Jesus está dizendo, eu digo a vocês que vocês vão se dispersar, porque isso será natural, porque quando se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Porém, eu não estou só, não vou ficar só. O meu Pai, aquele que me enviou, estará comigo. E aí, Jesus consola os apóstolos, porque os apóstolos iriam ficar pensando, deixamos ele sozinho, abandonamos ele. Mas na verdade o Pai não me abandona, diz Jesus. E aí, Jesus está dizendo, eu vos disse isso para que tenhais paz, né? Graças a mim. Que eles fiquem em paz, né? Mesmo tendo abandonado Jesus por suas fraquezas, por suas fragilidades, mas que tenham paz. Às vezes isso acontece conosco, meus irmãos. Nós, por fraqueza, por fragilidade, nós abandonamos Jesus. E isso acontece muitas vezes, viu? E Jesus diz, não fiquem inquietos, não fiquem perturbados, né? Ao contrário, percebam a vossa fragilidade
e retornem. Né? E no fim do Evangelho, Jesus diz, né? No mundo passareis tribulações, mas tende ânimo, ou bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós precisamos pensar, se nós tivermos tribulações, se nós passamos por tribulações, nós precisamos pensar. Eu tenho que ter um bom ânimo a respeito disso, pois o próprio Jesus passou por tribulações maiores, infinitamente maiores do que as minhas, e ele venceu o mundo. E nele nós somos mais que vencedores. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.